Ó, vamos relembrar aqui agora função quadrática antes da gente resolver a lista, tá? Seguinte, função quadrática é uma função real, domínio real, contra domínio real, de modo que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Em que a, b e c são coeficientes reais, tá? Em que a aqui tem que ser diferente de zero, tá? Então, o que acontece aqui? Seguinte, o gráfico da função quadrática, aqui de vermelho, o gráfico é uma parábola, tá? A parábola é assim, ó, ou assim, tá? Vou voltar aqui só para consertar. Beleza? Então, no primeiro caso, temos o seguinte, ó. Esse ponto aqui, ele é o ponto de mínimo. E esse ponto aqui, ele é o ponto de máximo, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a parábola tem concavidade voltada para cima. Nesse caso aqui, a parábola tem a sua concavidade voltada para baixo. Essa diferença aqui da concavidade voltada para cima e para baixo está ligada ao coeficiente a da função. Ou seja, quando a for maior que zero, a parábola terá a sua concavidade voltada para cima, tá? Quando a for menor do que zero, a parábola terá a sua concavidade voltada para baixo. Ou seja, quando a for maior que zero, concavidade voltada para cima, a função assume o valor mínimo, certo? Quando a for menor que zero, a parábola terá a sua concavidade voltada para baixo, ou seja, assumirá o valor máximo, tá? Então, vou fazer aqui um exemplo. Primeiro, para encontrar o gráfico, nós temos que encontrar as raízes. Para isso, temos que igualar a função f de x a zero. Encontraremos isso aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau, nós já vimos em sala. Vamos usar aqui delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4ac, depois x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, tá? Então, um outro tópico importante aqui é o seguinte. Nós temos o vértice da parábola. Olha só. Aqui, ó. O vértice da parábola. O vértice é o ponto de máximo ou de mínimo. O vértice é composto por duas coordenadas, o x do vértice e o y do vértice. Lembrando, também já vimos em sala, o seguinte, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Isso significa que as coordenadas do vértice são essas aqui, ó, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a,
tá? Então, eu vou fazer o gráfico de uma função aqui, esboçar o gráfico para você verificar como é que funciona, de fato, tá? Olha só, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Primeiro, vamos identificar os coeficientes a, b e c. Então, a vale 1. Lembrando que a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. B é o coeficiente que multiplica x e c é o termo independente. Então, vamos lá. A é 1, b é igual a menos 7 e c é igual a 12, tá? Então, vamos lá. Agora, resolver a equação. Eu vou igualar aqui a zero, x ao quadrado menos 7x mais 12 a zero. O que vai acontecer agora? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b vale menos 7, então menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 12. Delta é igual a 49 menos 48. Delta, por sua vez, é igual a 1, tá? Se delta é igual a 1, vou fazer o seguinte. Agora, calcular x. Vem comigo aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos, b vale menos 7, então menos ou menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 1, sobre o dobro de quanto? O dobro de 1, tá? Então, seguinte aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Agora eu vou fazer a conta. Vem cá, ó. X igual a 7, mais ou menos 1, sobre 2. Então, perceba que temos aqui duas possibilidades, ó. Mais ou menos. Vou fazer aqui o x1, que é igual a 7, mais 1, dividido por 2. E o x2, 7, menos 1, dividido por 2. x1 é igual a 8 por 2, portanto, x1 é igual a 4. x2 é igual a 7 menos 1, 6 por 2. x2 é igual a 3, tá? Então, temos aqui duas raízes, tá? Aqui, ó, duas raízes, uma aqui é 4, a outra aqui é 3. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou desenhar aqui o plano cartesiano, um esboço aqui rápido, vai ser isso aqui, ó. Aqui. Tá aqui. Então, eixo X, eixo Y. As duas raízes aqui, 4 e 3, são os dois pontos que interceptam o eixo X, porque o Y, nesse caso, é 0, tá? Então, eu vou marcar aqui 3 e 4, tá? Deixa eu colocar aqui 3 e 4, bem aqui, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui os dois pontos, então aqui, ó, 3 e aqui o 4, beleza? Então, tá bem aqui. Qual a ideia aqui? A ideia é a seguinte, ó, deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho aqui 3 e aqui o 4. Agora, falta encontrar as coordenadas do vértice, tá? Antes, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu encontrar aqui o ponto de y, que a parábola intercepta o eixo y aqui, tem que fazer o seguinte, x tem que ser 0. Se o x tem que ser 0, eu vou fazer isso aqui, ó. X igual a 0, logo vou calcular aqui, ó, f de 0. f de 0 é igual a 0 ao quadrado, menos 7 vezes 0, mais 12. Então, f de 0 é igual a 12. Perceba que o f de 0 é sempre igual a c, tá? Que é 12. Então, eu vou marcar bem aqui, em y, o 12, tá? Fora de escala, mas tá bem aqui. Tá? Então, aqui, ó, o 12, beleza? Então, tá aqui. Seguinte, agora eu vou calcular as coordenadas do vértice da parábola. Vem comigo, ó.
Lembrando que o vértice tem coordenadas menos b sobre 2a e menos y, ou menos delta, sobre 4a, tá? Então, vamos lá. X do vértice, menos b sobre o dobro de a. Menos b de a, que é 1. Tá aqui. Então, vai ficar aqui, ó, 7 sobre 2. Perceba que 7 sobre 2 é igual a 3,5, né? Que está situado exatamente bem aqui, ó, entre as duas raízes, entre 3 e 4, tá? Então, x do vértice 3,5, agora calcular y do vértice. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos, delta vale quanto? Delta vale 1, então menos 1 sobre 4 vezes 1. Ou seja, menos 1 sobre 4, beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui a parábola. Deixa eu botar de vermelho aqui. E tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar com mais firmeza aqui. Ver se vai fixar aqui a parábola. Tá. Aqui, ó. Tentar fixar ela. Isso é um pouco difícil, mas vamos tentar aqui, beleza? Então, ó. Tá aqui. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa parábola, eu vou tentar adaptar ela aqui. Na verdade, tentar adaptar os pontos, né, que eu coloquei aqui. Então, seguinte, ó. 3 e 4 aqui. E vou marcar bem aqui, ó, 3 e 4, tá? Então, 3 e aqui o 4. Beleza? Agora, seguinte, ó. Deixa eu só se movimentar aqui. Podia ter usado o GeoGebra direto para fazer, né? Mas estou fazendo aqui na mão mesmo, então vai assim mesmo, tá? Olha só, 3,5 é o x do vértice, bem aqui. 3,5, tá? Entre 3 e 4. E aqui, ó, o y do vértice, tá? Y do vértice é menos 1/4. Também tá fora de escala, mas a ideia é essa aqui, beleza? Então, tá aqui a parábola, tá? Esse é o gráfico essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 12, beleza? Vamos lá, vou fazer agora aqui com você outro gráfico, tá? Seguinte, esse aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos identificar os coeficientes A, que é menos 1, B, que é 4, e C, que é menos 4. Agora, delta e Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual, B vale 4, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes o menos 4, tá? Então, aqui, ó, delta é igual a 16. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Menos 4 dá menos 16. Então, o delta, aqui, ele é igual a zero, tá? Se o delta é igual a zero, teremos uma consequência, tá? Vem comigo aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos, b vale 4, mais ou menos a raiz de delta, de 0, né? Sobre 2 vezes o menos 1. Então, aqui, x é igual, ó, a menos 4. A raiz 0 é 0, então, somar ou diminuir que 0 não faz diferença. Sobre menos 2. Então, x aqui é igual a menos 4 por menos 2, dá igual a 2. Então, essa é a raiz, tá? O que acontece? Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou traçar, eu vou encontrar
Como C 4, menos 4, então o gráfico toca o eixo Y bem aqui, no menos 4. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou desenhar aqui o eixo, os eixos, na verdade, né? X e Y. Vem aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se o programa me ajuda, tá? Pronto, foi. Então, aqui, ó, eixo X, eixo Y. Como aqui o A ele é negativo, o A é igual a menos 1, que é menor que zero, então a parábola vai ter a concavidade voltada para onde? Para baixo, certo? Então, seguinte, eu vou agora desenhar aqui, ó, a parábola, tá? Repara que, como só tem uma raiz real, que é o 2, ela só vai interceptar o eixo X em apenas um ponto. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu trocar aqui de cor. Vai ficar assim, ó. Só levantar aqui, ó. Tá aqui. Toca, intercepta o eixo X em apenas um ponto, que é qual? Que é o 2. Aqui no eixo Y, ele intercepta no menos 4, tá? Então, tá bem aqui. Esse é o gráfico dessa parábola. Olha só, pelo gráfico a gente pode perceber que o X do vértice, ele é 2 e o Y do vértice é 0. Mas, vamos fazer a conta, só para você ver. X do vértice é igual a menos B sobre o 2A. X do vértice é igual a menos o B, B vale 4, sobre o dobro de menos 1. Então, ó, o X do vértice ele é igual a menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2, conforme a gente falado agora há pouco, tá? Agora, Y do vértice. O Y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4A. Y do vértice é igual a menos o delta, que é 0, sobre 4 vezes o menos 1. Se o numerador é 0, a conta vai dar 0. Então, o vértice da parábola, 2 em x, 0 em y. Uma outra informação aqui importante para você é a seguinte. Se por acaso você já tem o valor do x do vértice, para você calcular o y do vértice, basta fazer isso aqui, ó. Como o vértice ele é um ponto da função f, então f de x do vértice, quando você aplica o domínio, o x do vértice do domínio aqui, você vai ter a imagem y no vértice, tá? Então, por exemplo, se eu aplicar aqui, ó, f de 2, que é o x do vértice, nessa função, teremos o valor numérico igual a quanto? Ó? Menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, 4. O oposto de 4, mais 8, menos 4. Menos 4 mais 8 dá 4, menos 4, 0. Então, perceba que f de 2, que é o x do vértice, tem como imagem o y do vértice, que é o 0. Tá bom? Então, vou fazer agora mais um gráfico com você, tá? Olha só. Essa função aqui, ó, f de x igual a 2x ao quadrado menos 7x mais 1. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha só. Primeiro, escreva os coeficientes. A igual a 2, B igual a menos 7, C igual a 1. Tá? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B menos 7, então menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, delta é igual a 49 menos 8, tá? Que dá 41, tá? O meu intuito aqui era que não tivesse raiz, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui, só para a gente ter uma outra perspectiva aqui, porque isso aqui vai ter raiz, tá? Olha só, deixa eu botar aqui 7x e aqui o 2. Vou alterar aqui essa equação, tá? Ó, A é igual a 7, B igual a menos 2 e C igual a 1. Então, menos 2 ao quadrado
menos 4 vezes A, que é 7, vezes 1, tá? Então, aqui dá 4, menos quanto? Menos 28. Então, delta é igual a menos 24, tá? Aqui, o que acontece? Quando eu substituir aqui em x, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre o dobro de a. X é igual a menos o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 24, sobre o dobro de 7, tá? Perceba o seguinte, ó, a raiz quadrada de menos 24 não é um número real, certo? Ou seja, essa função aqui, ela não tem raízes reais, tá? Mas vamos fazer aqui, vamos calcular aqui o x do vértice e o y do vértice, tá? Ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos, quanto vale b? b vale menos 2 sobre o dobro de 7. Então, vai daqui, ó, vai dar 2 sobre 14, que é igual a 1/7, tá? Esse é o x do vértice. Agora, y do vértice. Y do vértice é menos o delta sobre 4a. Menos, quanto vale delta? Vale menos 24. Então, menos 24 sobre 4 vezes o a, que é 7. Então, 24 sobre... Opa, tá doido, né? 24, cara. Aqui, ó. 24 sobre 28, tá? Eu posso simplificar por 4. Obter 6 sobre 7. Então, o vértice dessa parábola aqui, ele é igual a quanto? Para, ó, o vértice, ele é igual a 1/7 e x do vértice, 6/7. Esse aqui é o vértice da parábola, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui o gráfico, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Seguinte. Então, vem cá comigo, ó. 1/7 e 6/7. Vai ficar bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui esse 1/7, tá? E aqui 6/7. Bem aqui, ó. Esse é o vértice da parábola. Perceba o seguinte, ó. Como o coeficiente A, ele é 7, e 7 é maior que 0, então a parábola tem a sua concavidade voltada para cima. Essa função tem valor mínimo. E o valor mínimo ele é assumido aqui pelos 6/7, tá? Como o C é igual a 1, tá aqui, ó, C é igual a 1, então o gráfico vai ficar assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Vamos ver se vai de primeiro aqui. Não foi, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Toca bem aqui no 1. Beleza? Então, eu te passei aqui 3 gráficos. Repara. O primeiro, o delta, ele foi igual a 1. Delta maior que 0. 2 raízes reais distintas, ó. 3 e 4. No segundo caso, eu te passei uma função quadrática onde o delta é igual a 0. A equação, quando igual a 0, delta igual a 0. Apenas uma raiz real, tá? E no terceiro caso, uma equação de segundo grau onde o delta é negativo. Delta negativo, a equação não tem raízes reais. Então, a parábola não intercepta o eixo x, tá? Então, podemos concluir, né, através dos exemplos, que temos a seguinte situação. Se o delta for maior que 0, a equação tem são, né, 2 raízes reais e distintas. Delta for igual a 0, 2 raízes reais e iguais, tá? Delta menor que 0, não existe x real, ou seja, a equação não tem raízes reais. Tudo bem?
Então, esse aqui foi uma parte bem resumida, tá? Então, para não tomar muito tempo, eu vou finalizar o vídeo por aqui e em seguida faremos as questões da lista de exercício, beleza? Um abraço.